Ei, parado aí! Já pensou em sair da rotina e conquistar a liberdade que sempre quis longe da CLT? Com a Cyberclass do Peter Jordan, aprendi a ganhar dinheiro no YouTube e TikTok sem precisar mostrar o meu rosto. Quer saber como fazer o mesmo? Clique no link na descrição e transforme de vez a sua vida. E como que você enxerga isso, Duda? Porque assim, já tiveram outros convidados aqui no Mi Casa que eles falam que quando você compra a casa própria, você tá sentado na sua galinha de ouro, né? Porque você tá deixando o seu patrimônio ali e você não vai conseguir multiplicar ele de uma certa forma, investir, a não ser a valorização do imóvel. Como que você enxerga isso pro brasileiro que tá começando a construir seu patrimônio? Então, é porque a gente tem a questão de casa própria para você morar e a casa própria como investimento, né? Até voltando na pergunta anterior, né, sobre investir em imóveis. É interessante a gente pensar que investir em imóveis não é necessariamente uma coisa de gente rica, porque quando a gente fala em investir em imóvel, a pessoa talvez já pense assim, ter 500 mil para comprar um imóvel. Não, você financiar um imóvel, Minha Casa Minha Vida, é um investimento em imóvel da mesma forma, né? Então assim, vamos pensar num jovem, vou até jogar aqui, vai, um jovem que está ganhando 4 pau e mora com os pais. Não é a realidade de muitos, mas é a realidade de muitos. Que eu conheço muito. Minha esposa trabalhava como recrutadora de TI. Ô, molecada de 18, 19, 20 anos ganhando tudo mais de 10 pau, mano. Eu ficava louco, velho. Caramba, eu trabalhava com uma mula pra ganhar 3 mil, mano. Os moleques aí trabalhando no home office, no ar-condicionado, ganhando 12 mil, né? Dentro do quarto, né? Então assim, a primeira coisa que eu falo, se pega um moleque desse aí que tá ganhando 12 pau e ainda não comprou um imóvel, merece um tapa na orelha. Isso é burro demais, criatura. Porque ganhando 12 mil não consegue investir, mano. Seja em o que quer que seja, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos pegar uma realidade mais para baixo aqui. Um jovem aí que tá ganhando 3, 4 pau. Um cara desse que mora com os pais, ele já consegue tranquilamente investir e comprar um imóvel e ainda sobra muito dinheiro. Porque hoje em dia você consegue comprar esses apartamentos Minha Casa Minha Vida mais simples aí, tipo estúdio e tal. Pô, tua parcela vai sair R$1.000 por mês. Sobra mais 3 do teu salário. Então, querendo ou não, eu não tô falando do cara pegar 400 mil, juntei 400 mil, vou comprar um imóvel. Isso eu não acho muito inteligente, porque você se descapitaliza, né? Eu recebo muita pergunta assim, Duda, eu juntei 300 mil, você acha que eu compro um imóvel? Cara, eu acho que você tem que comprar um imóvel, mas você não tem que pegar toda a grana, colocar num único ativo e depois ficar zerado na tua conta. Mas eu acho que isso é uma crença que muita gente ainda tem, de que para comprar o imóvel, você precisa ter uma precisa juntar, você precisa juntar a grana, na verdade. E não faz sentido até financeiramente comprar o imóvel à vista. Sim, é melhor deixar investido muitas vezes, né? Não faz sentido. Ainda mais pelo Minha Casa Minha Vida, que os juros são, para caso alguém não saiba, né? O Minha Casa Minha Vida é o programa do governo que te ajuda a comprar uma casa, desde que você tenha uma renda familiar de até 8 mil, que é boa, né? Eu, quando casei com a minha esposa, nossa renda familiar era 3, né? Então, é uma renda boa, você vai ter juros bem mais baixos, você vai ter ajuda do governo, você pode parcelar a entrada, você pode usar fundo de garantia, ou seja, né, às vezes eu recebo mensagem assim, Duda, como é que eu vou comprar um imóvel se precisa de 60 mil para dar de entrada? Que planeta é esse que você vive, que você precisa de 60 mil? Hoje em dia tem seguidor do meu canal que tá comprando imóvel com R$500 de entrada, né? Aí você faz o parcelamento lá, financia, tua parcela às vezes sai menos do que R$1.000, você já tem um imóvel, você pode morar lá se você quiser, você pode alugar, e o valor do aluguel com certeza vai ser mais alto do que essa parcelinha que você paga do financiamento, e aumenta cada vez, né? O aluguel para quem mora eu acho péssimo, mas para quem é dono de imóvel e aluga é uma maravilha. Lindo. 6 vezes mais que a inflação, tá o reajuste do negócio, né? Então, eu acho muito bom. Eu só acho que, como tudo, o investimento em imóveis tem que ser uma parte da nossa carteira. Como qualquer coisa. Eu não investiria tudo em criptomoeda, eu não investiria tudo no Tesouro Direto, eu não investiria tudo em imóveis, eu não investiria em tudo em Airbnb para alugar. É uma parte do que a gente tem. E aí, quando a gente fala isso, parece que é uma coisa de gente multimilionária, mas não. Você pode investir em um imóvel por meio de um financiamento de um imóvel que você vai ter. Pega o meu caso. Eu comprei o meu AP lá, quando eu comprei foi 259 mil. Eu dei uma entrada, que eu tava juntando desde sempre na poupança, lá aquela grana que eu falei, né? Pude usar meu fundo de garantia e eu financiei 135 mil. Graças à amortização, que todo mês eu pagava, comprava, fazia renda extra, tinha banda de casamento, aí entra aquilo lá que eu falei, o trabalho é que dá dinheiro, é o trabalho que dá dinheiro. Trabalhava que nem uma mula, consegui amortizar, dos 135 mil que eu financiei,
eu consegui quitar tudo com 168. Porque o pessoal pensa, né? Financiamento é ruim, que você vai pagar o triplo se você amortizar. Não. Eu, com a amortização, eu peguei lá na planilha, né? Tudo que eu paguei com parcela, tudo que eu paguei com amortização, tudo que eu paguei com a taxa de evolução de obra, deu 168. Hoje meu AP está sendo avaliado ali em 420, 430. Então, você vê que se eu quiser vender meu AP hoje, eu pego todo o dinheiro que eu investi e ainda me sobra. Então foi um investimento, mesmo sendo um financiamento imobiliário de um apartamento simples e tal. Só que além do investimento, da grana, me dá paz de saber que eu tenho um apartamento. E uma coisa que ninguém pensa é que o imóvel ali, você financiado, você está pagando parte dele, mas a valorização é sobre o todo. Isso nenhum investimento no mundo funciona dessa maneira. Então, se seu imóvel vale o dobro, você pagou 200, por exemplo, e você pagou 50 mil nele até agora. Só que agora ele vale 400. A sua dívida deve ser de uns 160 mil só. E falta pagar. Se você vende ele por 400, aqueles 200 que valorizou, que é sobre o todo, é teu. Verdade. E ninguém sabe fazer essa conta porque não tem esse conhecimento. E esse dia... Pode falar. E continuando lá, aquele cara que ganha 4 pau do quarto do pai, ele vai comprar um apartamento de 200 mil, vai pagar uma parcelinha de R$1.000, que dentro da casa do pai dele, ele pode alugar. Ele vai comprar ali com os 20% de entrada, sei lá, quanto tem que dar na Minha Casa Minha Vida, ele pode parcelar aquilo, recebeu, ele aluga. Paga a parcela. Alguém vai comprar aquele apartamento para ele. Então ele vai comprar um apartamento de 200 mil, às vezes gastando ali 50. É o máximo. O meu primeiro... E aí que é a mágica. E ainda vai ter aquela valorização que eu falei que alguém pagou para você, amigo. E é o bom, né? Por isso que é ótimo você ter coisa para alugar e não você viver de aluguel. Né? Porque quando você vive de aluguel, você se ferra 2 vezes. E eu entendo, tem situação que não tem o que fazer. O cara mudou de repente, sei lá, vai ter que morar por 6 meses num lugar. Eu até falo, tudo bem viver de aluguel, só não queira viver de aluguel o resto da vida. Esse pra mim é o erro, sabe? Né? Mas aí quando você vive de aluguel, o dono do imóvel se dá bem 2 vezes. Primeiro porque ele tem alguém que tá pagando dinheiro pra ele o tempo todo, e ele tem um imóvel que tá valorizando ano após ano. O aluguel fica mais caro porque o imóvel ficou mais caro. Então o cara ganha cada vez mais com o aluguel e ganha com a valorização do imóvel. Quem mora de aluguel não tem a valorização do imóvel, porque o imóvel não é dele, e tá pagando cada vez mais caro para viver no mesmo lugar de sempre, né? Então, são muitos benefícios. E uma pesquisa que eu vi interessante, que eu vi esses dias, é alguma coisa assim. Para 95% dos brasileiros, o lugar preferido é a própria casa. E aí você pensa, caramba, não é mais um motivo para você querer ter a sua própria casa? Pô, eu amo minha casa. É simples pra caramba. Meu AP tem 50 metros. Mas sabe quando você chega e você gosta, mano? Caramba, é a minha casa. Vai ser muito bom. E aí, pra 95% da população, o lugar que eles mais gostam de estar é dentro da própria casa. Só que se a casa não é tua, não tem tanta graça, né? Então, compra a tua casa. Compra a tua casa. E ali, é o que eu tô te falando, R$500. Vamos fazer um comparativo com o mercado financeiro, só pra galera entender qual que é a mágica do mercado imobiliário. Eu não tô falando que o mercado financeiro é ruim, pelo amor. Você tem que ter dinheiro nos dois. Mas aquela mágica de valorizar sobre o todo, você tem R$500 hoje para investir. Se você bota R$500 no fundo imobiliário, mas eu tô colocando em imóveis gigantes, tal, que vai valorizar ao longo do tempo. Só que o seu dinheiro vai ser valorizado em cima de R$500. A tua parcela de financiamento, o teu dinheiro vai valorizar sobre um imóvel de R$100 mil, de R$150 mil. E essa é a diferença que a gente começou a entender. Porque antes de começar o Mi Casa aqui, a gente era total mercado financeiro. A gente o Mi Casa nem começou para falar de imóveis. A gente entrou em cripto, colocava lá todo o dinheiro em cripto. Perdeu o dinheiro do CryptoCars, né? Ixi, isso foi... vai escutar os amigos, né? Botou dinheiro em moeda que não sabia o que fazia e perdeu. Paciência. E tem um fator interessante, né? Não sei se vocês viram esses dias também uma pesquisa da Brain Inteligência Estratégica. Eles colocaram lá que hoje o maior fator motivacional para as pessoas comprarem imóveis é sair do aluguel. Se o aluguel é tão bom, por que tantas pessoas querem sair do aluguel? E é uma pesquisa que nos alegra. Né? Que bom, que bom. A maior motivação é 37% da população que quer comprar imóveis é para sair do aluguel. Então, e quando você olha nos dados ali, você olha nos parâmetros, aí você fala assim, aí você enxerga o que aconteceu com o Duda, o que aconteceu comigo. No meu caso, eu também, o meu primeiro apartamento foi um de 50 metros quadrados, quando eu comecei a vida, enfim.
comprei aquele apartamentinho, dei a entrada, morei por um bom tempo nele, também mesma coisa, cara, me adorava, chegava lá no meu apartamentinho e tal, adorava. Aí daí a gente precisou mudar para um pouco maior. De fato, eu não sabia se eu ia me adaptar para aquele apartamento o dobro do tamanho. Mas tudo bem, a gente gostou, depois acabou comprando um desse tamanho também. Mas assim, aquele pequenininho tinha parcela lá em 30 anos, né? Eu amortizei bastante coisa também, mas tinha uma parcela de 30 anos. Eu lembro que a parcela era R$ 1.532 e o aluguel era R$ 2.300 que eu cobrava. Então assim, me pagava a parcela, sobrava R$ 700 para pagar o condomínio do outro prédio ainda. E assim, e aí, por exemplo, vamos lá, se eu tivesse carregado esse imóvel, eu acabei vendendo depois ele também com uma valorização para fazer um investimento num outro maior. Mas assim, se eu tivesse carregado aquele imóvel, o que ia acontecer? Ali, a minha inquilina e os outros inquilinos que viessem adiante ali também iam estar pagando aquilo pro resto da vida. E como o imóvel era pequenininho, eu lembro que foi assim, eu mudei numa semana, antes de colocar na imobiliária, já alugou o imóvel, que o porteiro falou, você mudou, pô, eu sei que você deixou bonitinho lá seu apartamento, você não quer alugar? Beleza, aluguei. Aí, e aconteceu de novo, depois quando eu fui vender, já tava quitado tudo, né? Aí eu fui vender, eu cheguei e falei assim, aí eu falei, eu vou vender o apartamento e tal, e ofereci primeiro pra inquilina que tava no apartamento, pagava direitinho, né? Ela, eu não consigo comprar tal, isso que é o ruim. Por exemplo, ela não conseguia comprar. Outra pessoa comprou, ela teve que sair. E é um apartamento que ela estava acostumada, já estava acostumada com o condomínio, gostava que estava bem reformadinho, porque às vezes o pessoal que vai falando, por exemplo, na internet lá, inclusive deu um quiprocó num post meu, com um influenciador muito grande, né, que pegou e ele voltou lá e falou bobeira pra mim lá no meu post, né, porque eu deixei claro, né, que ele tava falando bobeira, né, com relação a imóveis, né, tanto que ele comprou um de 40 milhões nesses dias. Aí... ninguém sabe quem é. Não, ninguém sabe quem é, mas enfim... Olha, confusão. Mas enfim, daí lá naquele post teve muitas pessoas. Se você olhar os comentários, tem muitas pessoas. Eu vi esse post. Muitas. E aí o cara falando assim, olha, puxa, cara, eu em vez de ouvir um cara desse, eu deveria ter ouvido vocês que falam de imóveis, tal. Por quê? É a 6ª vez em 8 anos que eu tenho que mudar de imóvel, e não é porque eu quero mudar. É porque o proprietário me pediu. Porque aumentou muito. É porque eu não conseguia mais ficar no mesmo local. E é muito ruim, cara, que você cria laços ali, você tá lá, você conhece já seu vizinho, cara parceiro, você vai lá, vai no churrasco, tal, vai tomar uma cerveja, vai ver um futebol com ele. E aí, do nada, putz, não cabe mais naquele condomínio, você não cabe mais naquele condomínio. Aí você tem que mudar pro outro, aí tem que mudar pro outro. E assim, essa realidade que o pessoal fala de comprar imóvel versus alugar, eu concordo com o Cássio quando ele falou, se você tem a grana à vista, não vale nem a pena, pela taxa de juros que tá hoje. Vale a pena você deixar no banco e comprar um imóvel financiado. Agora, essa realidade, ela funciona para 5% da população. 5% da população. Ela não funciona para os outros 95% da população. E poucas pessoas falam isso. Eles, quando vão falar, por exemplo, que nem eu vi um vídeo desse grupo, inclusive, né? Que tava lá, aí o camarada colocou, e aí ele falou assim, por que eu não vou comprar esse imóvel nesse ano? Porque não dá pra comprar imóvel esse ano. Por que só? Porque aumentou muito o preço. Porque não sei o que lá, minha renda não aumentou do jeito que aumentou aqueles imóveis. E depois vai aparecer uma oportunidade pra pagar mais barato. Não vai aparecer essa oportunidade, meu irmão. Essa oportunidade que você tá falando não vai aparecer. É mais uma enganação que o pessoal tá fazendo, porque não vai aparecer. Elas aparecem em algumas oportunidades, só que não aparece pra você, pro cara médio. Aparece pro investidor, que o cara lá da imobiliária fala, um cara aqui tá apertado, ele precisa vender o imóvel, cara, você tem como comprar? Apareceu com um cliente meu, por exemplo, durante a última crise, um imóvel de 80 milhões, meu cliente comprou por 30. Mas é uma oportunidade, você tem 30 milhões, o cara que tá ali? Talvez pouca gente tem esse valor na mão. Agora, apareceu um outro cliente meu, de 2 milhões e meio, pagou 700 pau. Aí, assim, aparece uma ou outra oportunidade. Agora, se você puxar todo o histórico lá para trás, o imóvel, ele sempre, ele aumentou mais do que a inflação. Você consegue fazer recortes de tempo, porque o mercado é cíclico, né? Imobiliário, tem hora que tá no alto, tem hora que tá baixo, né? Então você tem as fases, né? A fase de expansão, que a gente tá vivendo no final dessa fase de expansão, depois tem uma fase de sobreoferta, uma fase de recessão e uma fase de recuperação. Quando você tá nessa fase, por exemplo, que nem a gente tá agora na fase de expansão, aí muita gente empolgada demais às vezes pode comprar o imóvel por um sobrepreço. Aí, nas próximas pernas, que podem durar muito ou pouco tempo, essas próximas pernas de sobreoferta e recessão, ele pode perder dinheiro sim no curto prazo, às vezes no imóvel. Agora, se ele segura e carrega esse imóvel para 10 anos, olha, é quase impossível perder dinheiro com o imóvel se você carrega num período de 10 anos. Eu sempre falo assim, se você quer que
ter oportunidade, você tem que falar que você investe em imóveis. Se você não falar, ninguém vai te oferecer, o corretor não vai te oferecer. E que tem essas informações são os próprios corretores. E às vezes você quer tirar o corretor da jogada, da parada, né? Sim. E aí, cara, quem é investidor sabe que não pode tirar o corretor da jogada, porque senão o corretor não te passa as oportunidades. Você não conhece aquela família que tá passando uma necessidade, que tá precisando vender o imóvel ali por um preço descontado. Você não conhece. Quem conhece são os corretores de imóveis, que sabem a história, fala, pô, vende mais baixo então, que a gente consegue vender isso rápido. Eu conheço pessoas que compram imóvel rápido, se você precisar, que numa necessidade às vezes é necessário, né? Então, se você quer ter oportunidade, você tem que ser essa pessoa que fala que investe, que tá sempre olhando e que tá falando pro mundo que você faz isso. Senão não aparece. Agora o cara que tem dinheiro aparece toda hora, né? Aparece toda hora. O Romualdo recebe todo dia oportunidade. Chegam algumas oportunidades pra gente sim, viu? É. E aconteceu, por exemplo, que nem eu também fiz isso, né? Uma salinha comercial que eu tenho, cara, eu peguei lá durante a pandemia e tal, tava tudo barato, né? Começou a baixar preço. Aí eu falei, cara, na Todo boa, mundo de home, né? comprei pela metade do preço. Aí hoje a sala vale uns 120% a mais do que eu paguei lá naquela época. Comprei, por exemplo, um terreno no interior que vale 300% a mais do que eu paguei na época. Quem comprou imóvel em 2019, se deu muito bem. 19, 20. Não, 19 e 20. Agora, Isso daí deu de muito 21 pra bem. frente já começaram a precificar, já sabiam. Aí É. o pessoal, putz, meu, por que eu vendi barato se o preço aumentou tanto depois? Porque nas crises, o que mais ganha valor é imóvel nas crises. Né? Então, assim, ele ganha valor muito rápido. Tem um momento ali de inicial, que aí um monte de gente, principalmente família, que herdou imóvel, não sei o que lá, daqui dali, os caras nem sabem o que fazer com aquele imóvel, nem sabem por que alguém fez aquele imóvel na geração passada e acaba aumentando ali o preço, né? Mas enfim, vamos lá. O tempo diz isso, né? Quem viveu a época do Collor, eu não vivi, né? Eu tava nascendo naquela época. Mas sabe que quem sobreviveu àquela época com bem é quem tinha imóveis. Tem muita gente Então com é a história prova triste. do tempo, né? É um mercado um dos mais antigos do mundo, né? Então, ele já se provou no tempo, ninguém tem que provar Eu nada. te dou o dado. Há 50 mil anos, os imóveis são bons negócios para as pessoas. Porque foi desde quando o tempo lá dos homens das cavernas, né? Eles começaram a fazer agricultura e ver que tinham que parar num canto. E aí falaram, poxa, beleza, vamos parar aqui, parar nas cavernas, e daí começaram a ter abrigo, proteção e assim por diante, né? 50 mil anos, viu, cara? Só isso. Então, compre seu imóvel, meu amigo. Compra. Vai pra cima e assume a parcela, porque não tem nada que faz você ganhar mais dinheiro do que um boleto também. E é legal também a gente pensar, né, que, por exemplo, um dos argumentos que eu sou totalmente contra é a ideia de que você comprar um imóvel tira sua liberdade. Não, pra mim é liberdade eu ter meu imóvel. Porque eu tenho várias alternativas. E primeiro que assim, você morar na casa de alguém que a qualquer hora pode te tirar de lá, isso não é liberdade, né? Quando você tem uma casa própria, você não necessariamente precisa morar nela. Eu conheço muitos amigos meus que têm casa própria, mas que moram em outro lugar de aluguel. Tem muito cara milionário que também faz isso, né? O cara, não, eu moro de aluguel. Sim, só o cara tem 12 imóveis, né? Então, eu acho que é legal, principalmente pro cara que é jovem, eu não quero estar preso a isso e tal. O cara compra uma casa, aluga ela, né? Mesmo que você não alugue, vai ter a valorização do imóvel, mas você pode valorizar e ainda alugar e morar onde você quiser, né? Eu acho que tem muita gente que fica... E uma outra coisa também que me incomoda é que o pessoal acha que é nômade, né? Tipo assim, não, eu vou comprar uma casa e eu não vou poder mudar. Você quer o quê? Você quer mudar todo ano de casa? Caramba, né? Pô, coisa mais da hora é você construir sua história numa casa e tal, né? Eu não tenho ideia de ficar mudando de casa cada 2 anos. Nem eu. Mas tem gente que é cigano, né? Não, eu não quero comprar casa porque eu não posso me mudar toda hora. E pra que eu vou querer me mudar toda hora, caramba, E né? se você quiser mudar, aluga ou vende. Sim, exatamente. Então, Simples. você continua tendo sua liberdade, tendo seu próprio imóvel, porque você pode alugar e com a grana do aluguel você ir morar em outro lugar. Mas aí o pessoal sempre quer achar algum, mas isso eu não consegui Mas eu alugar. Mas isso, mas aqui. Tá, então continua aí pagando pra morar na casa dos outros, continua sem patrimônio, né? Conversando